Olha só, os preços da Vale hoje estão nas mínimas mais baixas até do que os períodos no pico da pandemia de 2020. Só nesse ano já foram mais de 24% de queda. Com isso, muita gente vem falando há muito tempo que a Vale é uma armadilha nesse momento. Mas também tem muita gente que vê a Vale como a melhor oportunidade da bolsa, podendo subir 30% só em 2025. E aí fica a pergunta, será que a gente está vivendo uma das maiores oportunidades, como foi na década passada, onde a Vale chegou a subir praticamente 1.200% sem contar dividendos? Por isso que o vídeo hoje te mostra 3 tópicos. Por que a Vale está caindo tanto? Quais são as teses otimistas para as ações da Vale? E se a Vale é a oportunidade da década ou não? Boa, vamos lá. E para falar da Vale, todo mundo já sabe que ela é uma mineradora gigante sediada aqui no Brasil. E que, por isso, o principal produto que ela comercializa é o minério de ferro. E é por isso que a Vale é chamada de uma empresa de commodity, porque ela trabalha e vende um produto que é negociado com preços internacionais, assim como a Petrobras com o petróleo. E é justamente por isso que quando a gente vê uma queda tão brusca assim no preço do minério de ferro, como esse gráfico está mostrando para vocês, desde o início de 2024, a gente acaba vendo a Vale ir por um caminho muito parecido. E o que agrava ainda mais essa situação é que a China está vivendo sua crise imobiliária que vem lá desde 2022. E só para um breve contexto, nas últimas décadas, a China decidiu investir fortemente no setor de construção civil para que o grande crescimento populacional lá tivesse uma oferta de casas e de moradias suficiente para todo mundo. E quando a gente fala de construção de moradias, de prédio, de infraestrutura, de construção civil, a gente está falando diretamente a um uso muito grande de minério de ferro nessas construções. E é por isso que durante todo esse ciclo de crescimento imobiliário lá na China, a Vale sempre foi uma exportadora muito forte desse minério de ferro. No momento em que a China não está mais tão bem das pernas em termos de construção civil e as construções lá começam a cair, a demanda por minério de ferro começa a cair também, junto com o preço do minério, junto com a cotação da Vale. E no contexto atual, o que tem muita gente falando é que o minério de ferro segue caindo, mas a China não parece fazer nada para evitar isso tudo. E ao ver esse contexto inteiro da Vale, a gente vê um exemplo muito claro de como é que o mercado financeiro funciona. Porque de um lado você tem uma empresa centenária, que é uma das maiores mineradoras do mundo, e existe há mais de 80 anos exportando minério de ferro para o mundo inteiro. Tudo isso sediada no Brasil, um país que é muito forte em commodities. Por isso que muita gente diz que não ter Vale aqui no Brasil é só para louco, como é o caso do Bruno ali. Ao mesmo tempo, o investidor que tem Vale vê ela caindo ali praticamente 25% só nesse ano. Enquanto existem várias outras empresas no mesmo período, no mesmo país, que estão subindo muito mais do que isso, como é o caso da VEG ali com seus 45% de alta, ou o caso da BRF, que também está ligado a um setor de commodities com alta de mais de 90%, e até casos mais agressivos como o da Ambipar, por exemplo, que só esse ano subiu mais 370%. Na cabeça do investidor, ao ver esse contraste aqui, o que fica de dúvida é: será que eu compro ou eu vendo Vale? E mais, se eu tiver ela já em carteira, será que eu espero, eu vendo, eu compro mais? E foi exatamente esse o caso de um dos investidores que passou pela nossa consultoria gratuita aqui no Clube do Valor. Naquele momento, ele tinha mais de 700 mil reais somente nas ações da Vale e ele não tinha nenhuma clareza do que ele deveria fazer em seguida. Se tinha que comprar mais, se tinha que esperar ou se tinha que vender. Até que ele teve acesso ao que a gente chama de sistema de alocação estratégica, uma filosofia que a gente usa para montar todas as carteiras de investimentos aqui no clube e que é a única forma possível de ter 100% de certeza sobre quando é a hora de comprar e quando é a hora de vender uma, independente do que esteja acontecendo com o mercado ou com as outras ações. Então, se assim como esse investidor, você não tem também 100% de clareza de qual ativo comprar, qual ativo vender, de como montar a tua carteira de investimentos, de como traçar as tuas estratégias para alcançar os teus objetivos financeiros, eu preciso te convidar para concorrer a uma das vagas da nossa consultoria gratuita. Para esse vídeo aqui serão 7 novas vagas e eu vou deixar um link para você preencher teu nome e teu telefone somente aqui em cima ou na descrição do vídeo. Clica lá, preenche que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo para dar andamento nessa consultoria gratuita. Tá, então vamos seguir. Sabendo que existem coisas difíceis acontecendo com a Vale nesse momento, por que é que ainda assim tem muita gente que fala que pode ser a nova oportunidade da década? Vamos listar alguns pontos aqui. Primeiro deles é que a Vale é a 4ª maior empresa de mineração do mundo, segundo a lista do Mining.com, presente em diversos países ao redor do mundo. Além disso, a Vale é uma das mineradoras com menor custo de produção de minério que a gente vê no mundo. E ela só chegou nesse patamar por conta dos aprendizados que ela teve nesse período aqui, ó, onde as cotações da Vale de 2010 até 2016 praticamente só caíam, chegando a despencar mais de 80% na bolsa. E isso aconteceu porque no mesmo período ali de 2011 para frente, a cotação do minério de ferro saiu de $185 por tonelada, chegando até valer cerca de 40 por tonelada, o que representou uma queda de mais de 70%. Naquele momento, os gestores da companhia entenderam que eles só tinham um caminho para melhorar a eficiência da Vale, já que não dá para controlar o preço do minério de ferro, você consegue controlar
controlar os seus custos de operação. E foi isso que a Vale fez. Olha essa entrevista aqui lá da época de 2018 com o CFO Luciano Ciani, comentando que viu a companhia perder 75% da sua receita em apenas 3 anos. E justamente baseado nessa dificuldade, a companhia aprendeu a trabalhar de uma maneira super eficiente e cortar custos. Palavras do próprio Luciano, ele se sentia confortável com a tonelada do minério de ferro se mantendo perto de $65 naquela época. Hoje, o que a gente vê é o minério custando ali cerca de 92. E é justamente por isso que a Vale apresenta uma margem bruta crescente de 2016 para frente. Ou seja, depois de obter toda a receita com as vendas que a companhia tem e tirar todos os custos diretamente relacionados a essas vendas, o que a gente vê é uma sobra para a companhia que era de 35% no passado e chegou a ser de 60% em 2021, mostrando que a eficiência de custos realmente vem ganhando o jogo para a Vale. Além disso, um terceiro ponto muito otimista para a Vale é que, segundo o pessoal lá da Levante Corp, a precificação da Vale nesse momento está considerando uma cotação futura do minério de ferro em praticamente $80 por tonelada. E o minério nesse momento está em cerca de 92, além da expectativa de alguns analistas ser que esse minério convirja para o valor de $90 por tonelada. Ou seja, a cotação atual da Vale está olhando para os $80 por tonelada do minério, mas a expectativa é que isso não seja tão ruim assim e a precificação poderia estar mais para baixo do que deveria. E aí fica a pergunta, será que com a melhora possível do minério de ferro daqui para frente e com os preços tão descontados da Vale, será que a gente está vendo uma oportunidade da década novamente? E é isso que a gente vai responder aqui, mas não sem antes dizer para quem a Vale não é uma oportunidade. Afinal de contas, não é pela possibilidade dela estar barata que ela vai ser uma oportunidade para todo mundo. E existem dois tipos de investidores que não deveriam estar olhando para a oportunidade na Vale em nenhuma ação nesse momento. E o primeiro tipo de investidores é aquele que decidiu investir por longo prazo, só que alocando a sua carteira de uma forma muito mais conservadora, muito mais voltada para renda fixa. Como que a gente chama de modelo 100% de renda fixa aqui no Clube do Valor. Esse é aquele tipo de cara que prefere ver o patrimônio subindo um pouquinho todos os dias só para cima. E tá tudo bem, ele também vai ganhar dinheiro no longo prazo, mas ele não deveria estar olhando para ações como a Vale ou nenhuma outra ação nesse momento. Já o segundo tipo de investidor para quem a Vale não é uma oportunidade é aquele que tem um modelo arrojado de carteira, que tem alocação em ações brasileiras, ações internacionais, só que ele já chegou na sua alocação máxima de ações como ele predeterminou. Então, por exemplo, nesse modelo arrojado aqui, se o cara falou que queria ter ações brasileiras em 25% do seu patrimônio e ele já está em 25, 26, 27%, ora, para esse cara, a Vale ou nenhuma outra ação do Brasil se torna uma oportunidade. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque a única coisa que você controla no mercado financeiro é a tua estratégia, a forma como você vai reagir, mas jamais os preços do mercado. Porque afinal de contas pode ser que a Vale esteja barata, mas uma empresa barata, ela pode seguir barata por muito tempo. Olha o que aconteceu no passado aqui. A Vale, em 2012, já era uma das empresas mais baratas do mundo. E essa informação era pública, tava todo mundo vendo. Só que o que aconteceu com os preços é que, na verdade, ela começou a se valorizar somente em 2016, 4 anos depois de ela já estar barata. Então, muito cuidado com a expectativa do que é que vai acontecer com a empresa que você comprou. Porque de 2012 a 2016, a Vale caiu mais de 60% mesmo estando muito barata. Feito todo esse disclaimer, vamos olhar se a Vale é oportunidade, se ela tá barata nesse momento. E para descobrir isso, a gente olha para duas coisas. A primeira delas é a geração de caixa que a empresa teve, medida pelo seu EBIT, que nesse momento está em 70 bilhões de reais. E a gente compara essa quantia com o seu valor de firma, que é o valor que a companhia teria caso alguém quisesse comprar ela inteira hoje, que nesse momento está em 312 bilhões de reais. Ou seja, é uma comparação da geração de caixa da empresa com o valor que ela tem de venda hoje. Ah, Felipe, mas por que tu olha para essas métricas para entender se uma ação tá barata? Por causa desse gráfico que está aí na tela para vocês, mostrando que procurar empresas baratas dessa forma aqui teve uma performance 5 vezes maior do que o índice Bovespa e do que olhar para ações caras nesse mesmo momento. E é por isso que, se você quiser conhecer 10 outras empresas que estão extremamente baratas nesse momento e uma explicação detalhada de como essa estratégia funciona, eu te deixei um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu e vai estar disponível nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vai lá, baixa e descobre as ações por você mesmo. Depois de fazer essa comparação da geração de caixa, a gente encontra o Earning Yield da Vale, que está em mais de 22% e coloca ela disparadamente entre uma das empresas mais baratas da bolsa. Então, sim, para quem está montando uma carteira de ações baratas nesse momento, a Vale pode ser uma grandíssima oportunidade. Agora, se você quiser descobrir a grande mentira que você ouviu desde criança sobre investir em imóveis aqui no Brasil, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu gravei contando exatamente tudo isso. Tô te esperando por lá.